Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Seu nome? Bekan Tain Eyon Etah. Como você vê, ele não é brasileiro, nasceu em Manfimanyu, República dos Camarões, e é filho de um lar católico poligâmico, ou seja, ele cresceu mesmo com 2 mães dentro de casa e teve mais 3 irmãos. Quando foi estudar em um colégio interno, começou a questionar muito sua condição espiritual e assim começam suas histórias de aventura, tentando com sinceridade encontrar a Deus e experimentar a conversão. E sabe, esse africano sincero tentou até atravessar o deserto do Saara a pé em busca dessa experiência religiosa. Finalmente, sua vida passou por uma conversão de 180 graus. E então, ele encontrou o que tanto desejava, paz e abrigo nos braços de Deus. Os detalhes dessa história a gente conhece agora com o nosso convidado especial de hoje. Bekan, fala pra gente como é essa experiência, né, curiosa, de ser filho de uma família poligâmica. Incrível que pareça, os filhos desse tipo de família se relacionam entre si. Praticamente eu não me lembro nunca de ter um afeto paternal. A minha mãe talvez, mas do pai era uma coisa muito distante assim. Então praticamente eu me identificava muito mais com a minha irmã. Ela mora hoje nos Estados Unidos. Então praticamente tudo que eu sentia como pessoa, que eu me considerava como pessoa, eu olhava sempre para ela. Então, se eu tinha preocupações comigo, com qualquer situação, então a única pessoa que eu poderia levar esta preocupação era com ela. Então, praticamente, o que eu poderia perceber, que os filhos desse tipo de contexto, esse tipo de família, eles não têm, assim, um apoio do pai, porque com muitas esposas que já tem, então tem que dar atenção. Então, falando das esposas, o meu pai, ele casou oficialmente com 2 esposas, mas ele precisava ficar com as 2 esposas do seu irmão, que o irmão faleceu. Olha. Então era a obrigação dele de ficar com as 2 outras esposas. Assim, praticamente, o meu pai estava com 4 mulheres. Uma grande responsabilidade, no mínimo, né? Bekan, e com relação à educação religiosa? Então, praticamente, educação religiosa era, você vai à escola, por exemplo, eu cresci perto de uma igreja católica. Então, praticamente, a gente passava o dia brincando lá no terreno onde ficava a igreja. Depois, eu tive o privilégio de conhecer padres. A minha intenção era mesmo, que um dia, quando for grande, eu vou me tornar padre. É mesmo? Então, mais ou menos assim o sonho da infância. Sei. Então, porque eu tive contato direto com os padres depois, mas só que isso não é uma influência assim que era tão forte, porque, sabe, você olha uma coisa na infância, você pensava que você vai tornar isso, mas com o tempo, você acaba ficando longe. Então, praticamente, o que aconteceu? Saímos nesse lugar onde a gente morava, nessa cidade. Então, a minha mãe ia na igreja, então, é a mãe que levava
os filhos para a igreja. Então, para ir à igreja, ele tem que levar os filhos. Então, praticamente, levava a gente. Não era voluntariamente que Não, você não é ia. uma coisa assim, e não era obrigatório também, não é? Você vai se você quiser, sim. Mas no início, como criança, você sempre vai se identificar com a sua mãe, porque é a pessoa mais próxima. O nosso pai, eu nunca me lembrei de um dia indo à igreja, mesmo morando no lado da igreja católica, mesmo dizendo uma pessoa, um cristão católico. Então, praticamente, eu nunca me lembrei, uma vez, ele indo à igreja, mas a minha mãe ia sempre. Então, praticamente, depois do batismo, eu nunca soube quando, mas eu sei que eu era batizado quando era criança. Então, praticamente, a experiência cristã que eu tive em casa, praticamente, você vai à igreja, mas e daí? Não tem aquela influência, você não tem nada para aprender dentro de casa, nem fora de casa. Você vai à igreja, você assistir, você volta para casa, tudo. Entendi. Permanecer Agora, igual. pessoalmente, né? Quando foi que você começou a sentir uma necessidade dessa busca pelo espiritual, né? Pelo religioso? Olha, depois de... Quando eu pensei que um dia eu vou me tornar padre, então eu trabalhava sempre na igreja, assistindo os padres, depois as freiras, essas pessoas assim, eu tive muito contato com eles. Então, praticamente, quando eu tinha mais ou menos 14, 15, 16 anos, eu não me lembro qual, aconteceu uma coisa que me deixou muito abalado. O que aconteceu? Sabe que quando uma pessoa confessa os seus pecados para os padres, então você é perdoado, o assunto encerra por aí. Mas o que aconteceu é que, nessa época, videocassete era uma coisa assim, do topo da linha. Então, a igreja precisava desse videocassete para fazer os programas. Então, um rapaz roubou. O próximo domingo, o padre falou que essa pessoa não pode ir, porque é uma coisa da igreja, a igreja está precisando, que a pessoa que fez isso tem que procurar devolver alguma coisa dessa. Mas o rapaz havia vendido o aparelho. Então ele veio para fazer a confissão, sabendo que não tinha mais, mas por causa que talvez estava com medo, com a represália de Deus, alguma coisa dessa. Então ele veio e confessou o pecado, disse que foi eu que roubei porque eu estava precisando disso. Então o padre disse: os seus pecados são perdoados, mas eu quero que você escreva isso no papel para mim, porque eu vou orar por você. O que ele fez? Ele levou essa confissão para a polícia. Então essa pessoa... Isso foi uma decepção para você? Decepção. Então eu fiquei assim, depois eu comecei a questionar. Nessa época, eu me lembrava que quando eu voltava de férias, eu ficava dentro de casa, eu não saía para lugar nenhum, porque eu questionava: o que tem nesse mundo? Tem uma coisa que estava errada. As coisas não... Porque algumas pessoas têm que nascer em condições boas, outras em condições assim, bem sofridas. Você vê aquela situação de crianças que nascem com doenças, outras crianças não. Então, essas perguntas me perturbavam muito na minha adolescência. Então, eu percebi que tinha uma coisa que estava errada com o mundo. Nessa época, Becan, que caminhos você começou a experimentar, né, tentando achar uma solução? Então, com isso, aquela minha irmã que eu falei que eu me identificava muito com ela, ela se casou com uma pessoa do meu país mesmo. Mas aquelas pessoas estavam fazendo com misticismo, estavam tratando com... Então, uma vez, quando fui na casa dele para passar as férias, eu peguei os livros lá, eu comecei a ler, eu li muito sobre esse assunto. Depois, até as partes que diz, você vai orar, você vai concentrar, você vai fazer muita concentração, depois você vai sentir o seu corpo, você vai ficar bem leve. Então, eu tentei praticar todas essas coisas. Mas só que, sempre quando ele dizia, você vai fechar os olhos, depois cruzar os braços, fazer um monte de sinal. Eu fiz tudo isso, mas isso não estava fazendo nada comigo. Então, eu estava questionando, mas por que algumas pessoas estão sentindo, mas eu não? Sabe? Então, essas coisas estavam me preocupando, mas por que algumas pessoas... Eu perguntei para ele e disse: não, você tem que sentir isso, isso, isso. Mas quando vem,
eu vou me concentrar, vou fechar todas essas portas, fechar todas essas janelas. Só ligava uma vela assim, só para ver se eu poderia sentir isso. Mas eu sempre saía decepcionado. O que você queria, Beckham? Você queria sentir alguma coisa diferente ou você queria um contato com Deus? O que você estava querendo? Bom, como eu vi que na igreja que eu nasci não tinha nada, então com as situações que as pessoas viviam, então eu percebi que talvez a solução não estava na igreja. Então eu comecei a buscar assim, sozinho, buscando com essa ênfase, procurando nas religiões ancestrais e, pior ainda, sobre uma tradição egípcia que as pessoas, os pirâmides, então ele estava com muitas desenhos lá em casas, objetos assim. Então ele dizia para o meu cunhado, ele dizia, com isso você vai ser valorizado, você vai ser uma pessoa assim transformada, esse tipo de coisa. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu permanecia igual, nada mudou. Então, aquele desespero, então qualquer coisa assim, eu ficava irritado, porque algumas pessoas têm que sentir, eu não. Entendi. Sabe? Beckham, a gente vai parar um minutinho na nossa conversa e a gente continua daqui a pouco. Como você vê, realmente uma experiência intrigante. Uma pessoa que tenta de todas as formas ter uma experiência religiosa, passar pela experiência da conversão. E agora, no próximo bloco, a gente vai conhecer de fato qual foi o ponto da virada na vida do Beckham. A gente se fala daqui a pouquinho. Logo cedo, meus pais perceberam a inclinação para a questão da música. Tudo que aconteceu na minha infância me disse: você não poderá ser outra coisa a não ser professor. Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Na época, eram poucos que faziam mestrado, isso em 97, então a coisa era bem puxada, né? Eram 4 anos, né? Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Tudo aquilo que se aprende em psicologia, em pedagogia, de que a primeira infância determina a vida da pessoa, de fato, determina sim. Meu nome é Lineu Soares. Meu nome é Afonso Cardoso. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Tenho uma missão para você: levar a paz ao mundo. Aqui estão as instruções. Boa sorte. Há uma missão para você, aqui estão as informações necessárias. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Beckham, lá de Camarões. E ele vinha dizendo para a gente no bloco anterior de uma ansiedade muito grande que ele tinha em busca de uma experiência religiosa. Beckham, você já contou algumas coisas para a gente, mas eu quero saber qual uma outra experiência muito forte que você teve tentando alcançar essa experiência com Deus. Praticamente, a gente viajamos, saímos de Camarões, assim, em busca de um mundo melhor. Nessa busca, eu estava com
um primo e mais um amigo. Então decidimos atravessar o continente. Fomos para o Senegal, de Senegal fomos para a Mauritânia, sempre na direção da Europa. Então, a Mauritânia é um país que é no meio do deserto da Saara. Então, é um deserto que é um lugar que você entra assim, você tem duas opções. Você morre sabendo que você está morrendo, ou você clama por Deus. Então, é nesse ponto que eu comecei a questionar sobre qual é a razão da minha existência, que eu vou me sacrificar a vida tentando atravessar o deserto assim. Aí eu ouvia como assim, onde está aquela alegria que você tinha quando você era criança, que você queria ser padre, sabe? Então, comecei a recordar de Deus assim, de verdade, que dentro da igreja tem um Deus. Mas só que qual igreja, qual lugar, qual assim, praticamente, eu sabia que tem um Deus, porque eu comecei a me lembrar das histórias assim da infância, que mais ou menos que a gente, mesmo na igreja católica, a gente ouvia, mas era muito longe, mas pelo menos naquele momento, no meio do deserto, eu poderia voltar a pensar de Deus e sobre a minha vida. Quer dizer, só para entender assim, você foi para o meio do deserto em busca de uma experiência com Deus? Então, a realidade, o que estava acontecendo, a gente decidiu viajar para a Europa. Então, esse é um outro assunto que assim que é muito extenso. Então, mas quando chegamos no deserto, passamos a primeira noite, o dia seguinte era um sol de quase 55 graus, porque a noite era já mais ou menos 3 graus abaixo de zero à noite. Então, quando chegar o dia, o sol começar a ficar bastante quente, o tempo assim, areia, não tem para onde fugir. Aí que você vai começar a perceber que a vida e a morte estão na tua frente. Então, com essa preocupação, muitas vezes tem pessoas que buscam para Deus por causa do medo de morrer, mas assim eu comecei a sentir que o Espírito Santo estava tocando, o fato de ter gerado essa pergunta dentro de mim. Então, porque o Espírito Santo estava dizendo que a minha vida talvez valia muito mais do que eu estava tentando me sacrificar no deserto. Então nesse contexto assim, eu me senti que eu tenho que fazer, não é que tenho que fazer algo, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que buscar ser mais sensível a essa voz, mesmo sem saber o que essa voz estava tentando me dizer. Que bonito, quer dizer, tenho que parar de fazer e tenho que ouvir mais essa voz do Espírito Santo. Então, quando decidimos, depois de 8 dias viajando a pé no deserto, chegamos a 20 quilômetros da capital da Mauritânia, que se chama Nouakchott. Então, aconteceu os policiais nos pegaram de volta para o caminhão, de volta para o Senegal. Aí no Senegal, que o nosso amigo que a gente estava viajando, ele conhecia a igreja adventista, assim, mas só que ele conheceu em Mauritânia, ele voltou para o Senegal para ser batizado. Então a gente foi para a Mauritânia para tentar atravessar o deserto também. Então, como a gente foi pego pelos policiais de volta para o Senegal, então eu acabei me encontrando com ele. Então, eu procurei onde você estava todo esse tempo, depois de quase 2 anos que a gente havia separado. Então, eu disse, olha, eu viajei para a Mauritânia, eu conheci a igreja adventista. E eu voltei porque lá na Mauritânia é um país bastante islâmico. Assim, é bem rígido mesmo. Então, a igreja ADRA que funcionava lá, que funciona ainda lá. Então, só ADRA, assim, que através da ADRA que a igreja adventista tem a sua presença. Então, ele voltou para o Senegal para ser batizado, porque pelo menos lá a liberdade religiosa era maior. Agora, Becan, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: por que você passou a ser parte da igreja adventista
que essa coisa de ser membro da Igreja Adventista tem a ver com as respostas que você estava buscando, né, para todos aqueles questionamentos? Então, quando eu reencontrei com esse meu amigo, depois de quase 2 anos, que ele me falou que ele agora era adventista, era batizado. Então, sexta-feira, eu fui na casa dele só para conversar. Era quase hora do pôr do sol. Ele falou para mim, olha, eu estou indo para a igreja, mas se você quiser, você pode voltar para sua casa. Eu não tinha nada para fazer em casa. Eu disse, tá bom, eu vou também. Então, eu posso dizer, esta sexta-feira, eu me lembro muito bem. Eu entrei na igreja, culto do pôr do sol, dia 22 de fevereiro. Eu entrei na igreja, sabe? O que foi pregado naquela noite é como assim, algo estava me dizendo, aliás, o Espírito Santo estava me dizendo, o que você está buscando, você já encontrou. Porque no dia seguinte, era sábado, eu estava trabalhando numa loja. Então, falei com o meu patrão, o Senhor ele pode me deixar assim, só por hoje, para ouvir mais a pregação que a pessoa que estava pregando no dia seguinte. Então ele me deixou. Então, mas só que naquele dia, ele pregou sobre um assunto no livro de Daniel e do Apocalipse, exatamente no ponto que estava voltando às minhas indagações na adolescência. Porque um padre que... Então, isso pergunta-me, e isso que eu precisava ouvir. Sabe? É aquela coisa que eu disse, é isso que eu precisava ouvir, isso que eu estava buscando todo esse tempo. Então, quando eu percebi que o que ele estava falando é exatamente as coisas que eu estava precisando ouvir. Então, desde esse dia, eu parei de trabalhar, assim, e começar a passar 3 meses ouvindo a pessoa que estava passando a lição da escola sabatina naquele dia. Ele terminou com Daniel, entrou no Apocalipse. Então, as coisas eram bastante claras, porque são coisas que eu vivia presenciando na igreja católica, com aquela pergunta que até o rapaz que confessou os seus pecados, que foi denunciado por causa disso. Então, aí que eu comecei a ver que é como assim, o véu estava se abrindo assim, devagar. Eu estava começando a enxergar todas essas informações, assim, toda essa verdade. Então, aí que coisa é esse linda. lugar mesmo que eu estava precisando. Que coisa linda, que história maravilhosa, Beckham. Faz quanto tempo que isso aconteceu? 97. 97. Já são. Agora, Beckham, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você estava em busca de respostas. Naquele momento, você achou um caminho. Agora, depois de tantos anos, eu quero saber o seguinte. Como que você mantém a sua conexão com Deus? Porque a gente não vive de experiências transcendentais, não é todo dia que a gente tem essas experiências. Como que você relaciona hoje a sua experiência espiritual com o dia a dia, com a sua vida? Uma coisa que eu aprendi desde quando eu conheci a verdade da Bíblia, da Palavra de Deus, porque é isso que é a mensagem, não é conhecer a igreja, desde que eu conheci a verdade sobre a Palavra de Deus. Então, eu percebi que eu não tenho que depender de uma pessoa, porque não é o rapaz que me levou à igreja que falou sobre, eu entrei, eu ouvi a pregação direta. Então, com isso, eu nunca fiquei assim, sempre esperando assim de sensações, alguma coisa, porque eu já estou sabendo que Deus existe, eu já estou sabendo que eu fui criado, eu sou uma pessoa que veio a esse mundo porque Deus planejou a minha existência. Então, toda essa informação, eu estudei muito, eu comecei a ler muito sobre a Igreja Adventista, sobre as doutrinas, sobre a Bíblia. Eu passava horas assim, lendo, sabe, aquela alegria, você lê, você, nossa, eu já ouvi isso, mas eu não sabia que é da Bíblia que vem todas essas expressões. Então, você lê, você vê aquela felicidade assim. Então, você não quer parar de ler, você quer só, vai lendo, você só... Eu pegava os livros com o missionário, que é o filho do pastor Bechara. Então, eu pegava os livros com ele, assim, de McFinley, sabe, aquela
Aquela sede. Sede, assim. Mas só que cada vez que eu lia... Então, com isso, o que aconteceu? Eu percebi que eu não preciso depender muito de uma pessoa para buscar essas verdades, porque o próprio Espírito Santo me ajudou. Então, Tá se eu estou ouvindo, por exemplo, indo à igreja, eu não preciso ter tanta, assim, coisas exteriores para mim fazer entender que Deus existe, que Deus me ama. Porque o fato de ter ido até o deserto e voltar para conhecer a igreja já é o bastante para me dizer que, olha, você tem um pai que, mesmo que você não tinha um pai assim presente, mas você tem um pai que é Deus. Então, só isso já é o suficiente para me motivar, para permanecer cada vez mais. Então, quando eu busco estudar a palavra de Deus, porque quando, no dia do meu batismo, o pastor que me batizou, ele fala, olha, a única coisa que eu posso te dizer, você tem que sempre estudar a sua Bíblia. Se você estuda a sua Bíblia, você estuda as lições da escola sabatina, você vai ter força para vencer qualquer obstáculo. Os problemas vão vir, mas você vai ter força porque você não vai ficar olhando quem está fazendo ou quem está deixando de fazer. Becan, sua experiência é maravilhosa. A gente poderia ficar conversando muito mais tempo, mas a gente tem um momento de umas perguntinhas ping-pong aqui no nosso programa. Vou te falar uma palavra, você me diz o que vem à mente, tudo bem? Vida. Vida, Jesus. Beleza. O Espírito. Pai. Pai, Deus. Perdão. Esquecer. Pecado. Contra a vontade de Deus. Um privilégio. Conhecer Deus. Sentir a presença de Deus. Um pedido. O pedido que eu tenho para não me afastar de Deus. Uma grande verdade. Jesus morreu na cruz para mim, sou pecador. Uma grande mentira. Eu não posso fazer nada para agradar, para que Deus me ama mais. Liberdade. Liberdade, eu tenho condição, oportunidade ainda de orar e buscar com prazer a vontade de Deus na minha vida. Um versículo da Bíblia. Quando eu conheci a igreja, então, antes do meu batismo, essa pergunta veio. Então eu já havia lido, assim, o Novo Testamento inteiro. Então, quando eu chego no livro de Romanos, capítulo 8, eu vi uma pergunta que Paulo fez, que eu aprecio muito essa pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não poupou o seu próprio filho. Então, eu posso ter tudo, porque Deus é por mim. Então, esse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma coisa assim, fantástica que eu guardo. Becan, que experiência maravilhosa. Você é uma pessoa abençoada. O nosso desejo para você é que você sempre tenha na sua mente essa sensação mesmo de que você não está sozinho, principalmente estando no Brasil, de que você tem um pai que te ama, que te protege. Amém. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por estar aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o versículo, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, até o próximo programa.